Mecanismos retificadores do orçamento. Uma análise dos créditos adicionais. A gestão pública eficaz requer uma constante adaptação às realidades econômicas, sociais e políticas, o que muitas vezes desafia o planejamento orçamentário inicial. O orçamento anual é elaborado com base em um processo de planejamento que busca incorporar as necessidades e prioridades da coletividade. No entanto, ao longo da execução do orçamento, é comum que surjam situações inesperadas ou problemas não previstos. Para lidar com essas incertezas, é fundamental que haja mecanismos que possibilitem a correção de falhas e a adaptação do orçamento às novas circunstâncias. Nesse contexto, surgem os créditos adicionais, instrumentos essenciais para a flexibilidade orçamentária. Os créditos adicionais são uma forma de autorizar despesas que não foram previstas ou que não possuem recursos suficientes na lei orçamentária anual. Essa necessidade de ajuste é reconhecida na legislação brasileira, especialmente na Lei nº 4.320, de 1964, que regula as finanças públicas no país. O artigo 40 dessa lei estabelece que o orçamento não deve ser uma camisa de força para os administradores, permitindo a abertura de novas dotações que se adequem aos objetivos a serem atingidos. Assim, os créditos adicionais tornam-se um mecanismo vital para garantir que o governo possa responder às demandas da população e às exigências de uma gestão eficiente. Os créditos adicionais podem ser classificados em 3 categorias principais: suplementares, especiais e extraordinários. Cada uma dessas classificações tem objetivos específicos e condições de utilização, refletindo a diversidade de situações que podem exigir ajustes no orçamento. Os créditos suplementares são destinados a reforçar dotações orçamentárias já existentes. Por exemplo, se um programa de saúde pública enfrenta uma demanda maior do que o previsto, a alocação de recursos adicionais pode ser necessária para garantir a continuidade dos serviços. Por outro lado, os créditos especiais são utilizados para despesas que não possuem dotação específica no orçamento. Isso é particularmente relevante em casos em que novos projetos ou iniciativas emergem durante o ano fiscal, exigindo a criação de um fundo específico. Por exemplo, se uma nova epidemia surgir e exigir a implementação de medidas imediatas, um crédito especial pode ser utilizado para alocar os recursos necessários sem que tenha havido previsão no orçamento original. Já os créditos extraordinários são utilizados em situações de urgência e imprevisibilidade, como guerras, calamidades públicas ou comoções internas. Esses créditos têm um caráter emergencial e são fundamentais para garantir a resposta rápida do governo a crises que demandam ações imediatas. Um exemplo claro seria a necessidade de alocação de recursos para a recuperação de áreas afetadas por desastres naturais, como enchentes ou terremotos, onde a agilidade na liberação de recursos pode fazer a diferença entre a vida e a morte de muitas pessoas. A execução dos créditos adicionais deve seguir um rigoroso processo legal e administrativo, garantindo a transparência e a accountability na gestão dos recursos públicos. É fundamental que a abertura de créditos adicionais seja acompanhada de justificativas claras que expliquem a necessidade da medida, assim como o impacto esperado na execução do orçamento. Isso não apenas ajuda a manter a confiança da sociedade nas instituições públicas, mas também promove uma cultura de responsabilidade fiscal. Além disso, a gestão dos créditos adicionais deve ser acompanhada de um planejamento adequado, evitando a utilização excessiva ou inadequada desses mecanismos. A utilização desenfreada de créditos adicionais pode indicar falhas na fase de elaboração do orçamento e comprometer a sustentabilidade fiscal do Estado. Por isso, é importante que os gestores públicos estejam cientes dos limites e das responsabilidades associadas à abertura de novos créditos, buscando sempre um equilíbrio entre a flexibilidade orçamentária e a disciplina fiscal. Um ponto crucial na discussão sobre os créditos adicionais é a sua relação com a participação social no processo orçamentário. A transparência e o acesso à informação são essenciais para que a sociedade possa acompanhar a execução orçamentária e, consequentemente, os ajustes realizados por meio de créditos adicionais. A participação cidadã nas decisões orçamentárias pode contribuir para uma alocação mais eficiente e equitativa dos recursos, refletindo as verdadeiras necessidades da população. A importância dos créditos adicionais se torna ainda mais evidente em contextos de crise, onde a capacidade de adaptação do governo pode ser testada. A pandemia de Covid-19, por exemplo,
exigiu a rápida mobilização de recursos para atender a uma série de demandas emergenciais, desde a saúde pública até a assistência social. Os créditos extraordinários foram fundamentais para viabilizar ações urgentes, como a aquisição de vacinas e o suporte financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade. Em suma, os créditos adicionais são mecanismos essenciais para a retificação do orçamento público, permitindo que os gestores se adaptem às realidades em constante mudança. A legislação que rege esses créditos, especialmente a Lei nº 4.320, de 1964, proporciona um arcabouço legal que assegura a flexibilidade orçamentária necessária para atender às demandas sociais. Contudo, a utilização responsável desses mecanismos é fundamental para evitar compromissos fiscais excessivos e garantir a sustentabilidade das finanças públicas. Portanto, é necessário que os gestores públicos adotem práticas de planejamento e execução que contemplem tanto a necessidade de ajustes orçamentários quanto a responsabilidade fiscal. A eficácia na gestão dos créditos adicionais requer um equilíbrio entre a capacidade de resposta rápida às demandas emergenciais e a manutenção da integridade fiscal do Estado. Assim, a utilização adequada desses instrumentos pode contribuir para a construção de um orçamento mais dinâmico, responsivo e alinhado com as necessidades da sociedade. Por fim, a discussão sobre os créditos adicionais não pode ser dissociada de um olhar crítico sobre a estrutura do orçamento público como um todo. A busca por uma gestão orçamentária mais eficiente passa pela revisão dos processos de elaboração, execução e monitoramento do orçamento, promovendo uma cultura de transparência e responsabilidade que é fundamental para a confiança da população nas instituições públicas. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!